pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo dedicado inteiramente a um livro que eu vou falar pra vocês, gente, foi uma montanha russa de emoções. Quem me segue lá no Instagram viu o quanto que eu fiquei, oh my god, what's going on? O que tá acontecendo nessa história? Que é o livro que eu estou lendo aí desde o Victober, gente, desde outubro que eu tô lendo esse livro, que foi A Pedra da Lua, do Rick Collins. Então, gente, aqui está a prova de que eu não gravo vídeo sobre livros sem ter lido o livro primeiro, tá? Porque eu comecei a ler em outubro esse livro e só agora que eu terminei. Muito bem, como vocês sabem, este vídeo vai ter spoilers. Sim, eu vou contar o final do livro. Sim, eu vou contar qual que é o mistério dessa história, porque eu também já estava morrendo, eu também já estava roendo as minhas unhas chegando nos últimos capítulos. Vou contar também um pouco sobre o contexto em que esse livro foi escrito. E, gente, eu me arrependi de não ter comprado a edição física desse livro quando ele estava disponível aí na campanha do Catarse. Acho que foi na campanha do Catarse que saiu da Pedra Azul, né? Eu acabei comprando só o e-book. Se eu soubesse que ia gostar tanto, eu tinha comprado o físico. Mas agora o físico tá totalmente fora de catálogo, você não acha mais, só o e-book mesmo, né? Antes de a gente entrar aqui na história, gente, eu vou comentar com vocês, eu trouxe algumas coisinhas sobre a vida do Rick Collins, né? Qual era o contexto biográfico dele enquanto ele estava escrevendo A Pedra da Lua. E é importante saber porque o que estava acontecendo na vida do Rick Collins influenciou muito aqui o que acontece na Pedra da Lua. Então parece que uma coisa está ligada à outra. Vocês sabem, eu já li um livro do Rick Collins em um Victober passado, que foi A Mulher de Branco. Eu amei A Mulher de Branco. É um livro bem mais curto do que a Pedra da Lua. Eu achei que ele não ia se superar tanto nesse livro como foi A Mulher de Branco, que eu achei sensacional. Mas eu me surpreendi de verdade. Então eu acho que eu diria que, se eu for fazer um pequeno ranking, A Pedra da Lua fica em primeiro lugar e a Mulher de Branco fica em segundo lugar. Se você não assistiu o vídeo sobre A Mulher de Branco, o vídeo tá aqui na descrição pra vocês assistirem depois que acabar esse daqui, tá bom? Então, o senhor Rick Collins começou a escrever A Pedra da Lua, né, em inglês The Moonstone, por volta ali de 1867 e 1868 ali. E foi um período muito conturbado da vida dele, tá? Principalmente não só do lado pessoal, mas também do lado profissional dele. O Collins, ele tinha um problema sério de saúde, que era a gota, né? E era uma dor, assim, era um problema de gota muito severo, né? Era muito doloroso. E ele passou, então, para poder lidar com essa dor, né? Coisas que vão acontecer, coisas que era comum na época e também, muito importante aqui nessa história, A Pedra da Lua, guarda essa informação, que ele começou a tomar láudano, bastante láudano, que é o ópio, tá? Que é uma solução de ópio. E ele tomava essa solução de ópio para aliviar a dor. Só que enquanto ele começou a tomar isso, né, para lidar com a dor da gota, ele começou a ter episódios de alucinações e delírios. E sem contar episódios de sonambulismo que muito provavelmente, assim, quase certeza, influenciaram aqui a trama de A Pedra da Lua. Sem contar que o Rick Collins, ele não tinha uma relação, né, com mulheres de uma forma muito convencional, né? Ele nunca se casou, mas ele tinha relacionamentos, né? Ele tinha longos relacionamentos ali. Aqui, momento de fofoca literária, ele namorou duas mulheres ao mesmo tempo. Uma se chamava Caroline Graves, com que ele viveu por muitos anos, né? E até chegou a abandoná-la por um tempo. Também se relacionava com uma outra mulher chamada Martha Rood, com que ele teve 3 filhos. E aí, na década de 1860, né, o Collins já era um autor ali famoso, renomado, né? Ele já tinha publicado, então, A Mulher de Branco, que fez um baita sucesso. Eu até comentei no vídeo que foi um best-seller. Ele ficou conhecido por conta desse livro, tanto que na lápide dele está escrito que aqui jaz Rick Collins, o autor de A Mulher de Branco. Então, foi assim, imagina A Mulher de Branco na lista dos mais vendidos da Veja, sabe? Coisas desse tipo, tá? De tanto sucesso que esse livro fez. E A Pedra da Lua, né, o nosso livro aqui que a gente está falando desse vídeo, foi publicado na revista do Charles Dickens, o All the Year Round, né? E editada também pelo próprio Dickens. Então, o Collins e o Dickens tinham ali uma amizade, não só pessoal, mas também profissional também. E sem contar que os dois foram não só amigos, mas também colaboradores. Eu tenho no Kindle, inclusive, um e-book de uma história escrita em conjunto por eles, né? Acho que é um conto de mistério escrito em conjunto com Charles Dickens e o Rick Collins. E os dois, assim, gente, eram muito próximos nesse quesito também de compartilhar ideias. Então, o Collins compartilhava muito das ideias deles com o Dickens.
E como eu falei pra vocês, até chegaram a colaborar em algumas histórias. Só que, infelizmente, por conta dessa dependência que o Rick Collins começou a ter com o ópio e a doença dele, fez com que ele acabasse, ao longo do tempo, se afastando um pouco ali do Dickens. O Rick Collins sempre foi interessado em histórias de mistério, suspense, né? E aí, misturando essa questão do uso do ópio, né? Acabou se tornando, então, um ponto central aqui da trama de A Pedra da Lua. Agora, o que a gente sabe um pouco da vida dele e de fatos da vida particular do próprio Rick Collins que vão influenciar aqui em A Pedra da Lua, a gente vai ver, então, a trama da história. Esse livro, ele tem um estilo narrativo muito incomum, tá? Em vez de a gente ter um narrador que conta toda a história do começo ao fim, a gente tem aqui vários narradores que são os próprios personagens, então é o famoso narrador-personagem, e que eles vão narrar a história do ponto de vista deles depois de tudo que aconteceu. Então eles estão contando para nós aqui a história da Pedra da Lua depois que os fatos já aconteceram, tá? E tem muita coisa aqui que a gente nunca vai ter explicação, como por exemplo, o fato, né, do general Horncastle, o nome dele, ter dado de presente para a sobrinha dele, a Pedra da Lua, assim, sem mais nem menos. A gente tem muita especulação. Eu também fiquei especulando. Será que ele deu de propósito? Será que ele sabia de que a joia estava sendo procurada? Havia uma conspiração por trás disso? Será que ele queria prejudicar a sobrinha? Enfim, perguntas que eu nunca terei resposta. E nem os personagens também terão essas respostas, né? Então, existem talvez alguns detalhes que os próprios personagens não vão saber e nem a gente vai saber. E a gente vai ficar pensando nisso aí pro resto da vida. Tá? Então, o interessante e muito se fala, e é verdade, né, que quando a gente lê um livro que é contado no ponto de vista de um personagem ou vários personagens, a gente se deixa influenciar por eles de certa forma, no ponto de vista deles, porque eles não são confiáveis. E realmente, gente, eu senti isso na pele lendo esse livro, mas eu já chego lá pra vocês quais personagens que, de certa forma, não me enganaram. Não há engano aqui, mas a gente se influencia pelas visões deles. E muitas vezes as visões que eles têm são de certa forma equivocadas, né? Gente, tô falando aqui, sei lá, 10 minutos, mas esqueci de comentar que eu estou com o meu ventilador ligado no fundo desse vídeo, porque está muito quente. E eu não vou ficar aqui passando calor, então, por favor, relevem o barulho. A gente abre aqui a história com o general que está ali na Índia, né? Lembrando que a Índia foi por muito tempo colônia do Reino Unido. E eles estão ali em cenário de guerra, né? Tá vendo ali um conflito entre as tropas britânicas com as tropas indianas. Esse general, que é chamado de John Horncastle, foi o que eu falei que a gente nunca vai ter resposta a respeito dele, se realmente ele fez de maldade ou não, ou ele fez por, sei lá, não inocência, mas enfim, nem eu sei por que ele fez isso, né? E ele acaba roubando essa joia que estava nesse templo. Só que existe uma lenda em torno dessa pedra, que é uma joia amarela, tá? Eu achava que era preta, mas é amarela, que ela ficava no centro da testa de um deus indiano, ok? E ele rouba essa pedra, ou seja, ele cometeu uma profanação nesse templo e profanou o deus. E aí esse deus, então, vai dizer aqui o começo do livro, ele mandou então os seus guardiões, os seus o pessoal ali da caça mais alta, né? Lembrando que a Índia por muito tempo, né, vivia ainda essa questão de castas, né? Então ele mandou os seus guardiões da casta mais alta ir atrás desse general para recuperar a pedra. O general Horncastle volta para Inglaterra, só que ele tem uma vida muito estranha, sabe? Sabe aquela pessoa que é muito esquisita, parece que ele começa a ficar meio paranoico. Ele não era muito bem quisto ali pela sua irmã, a Lady Verinder, que é um personagem importante aqui do livro, que vai aparecer. E ele não tinha proximidade nem com a sobrinha, a Rachel Verinder também. Só que assim, meio que do nada, antes dele morrer, ele deixou então essa pedra de presente para sua sobrinha, a Rachel. Quando ela completa 18 anos, ela recebe então essa pedra, né, essa joia das mãos ali do seu primo, o Franklin Blake, né, que inclusive é narrado aqui do ponto de vista do mordomo da casa, né, o Gabriel Betteredge, eu não sei qual é o nome dele, gente, acho que é Betteredge. Ele vai contar aqui, então, toda a festa de aniversário da Rachel. O Franklin vem, traz a pedra, dá de presente pra ela, e aí eles ficam naquele conchavo de namoro, não sei o que. Eles começam aqui, né, a namorar e etc, né? Então todo mundo espera que muito em breve vai haver um casamento entre eles. Tá tudo muito, muito bom, muito feliz, tem uma grande festa, vem todo mundo ali da região vem participar desse momento, mas
coisas bizarras começam a acontecer dias antes da festa do aniversário da Rachel, né? E a gente vai saber disso através da narração desse mordomo excêntrico aqui, né? Que é o Betteridge. Antes mesmo da festa, alguns dias antes, o Franklin vai dizer pro Betteridge que ele estava se sentindo perseguido. E vai ver aqui uma coisa que o Franklin vai contar pro Betteridge, que ele viu 3 indianos muito estranhos, que eles nunca tinham, que ninguém tinha visto ali na região, né? Que é quase aquele interior da Inglaterra, né, gente? Se não tô enganada. Então é uma região ali muito rural, né? Vamos dizer assim, né? E esses 3 indianos, né, pareciam que estavam perseguindo o Franklin, né? E o Franklin sabia da origem da pedra ali, do John Horncastle, que se não me engano era tio dele, era um parente dele ali, não sei se era tio ou era só um parente distante, né? E uma coisa assim que também ficou na minha cabeça, e eu achei que ia voltar, mas enfim, acabou não voltando, é que ele viu esses 3 indianos com uma criança, e essa criança, eles derramaram alguma substância na mão dele, e essa criança meio que começou a ter visões sobre a pedra, sobre a localização da pedra, bem suspeita. E aí passa, beleza, eles vão lá na festa da Rachel, e tem lá o jantar, etc, todo mundo vai dormir. E aí no dia seguinte, onde está a pedra? A Rachel tinha guardado a pedra da lua numa gaveta na sala, né? Ela deixou lá, ela nem levou pro quarto dela, ela deixou a pedra lá guardada bonitinha pra ela usar aí em alguma ocasião especial, etc. Ela ficou toda feliz, até um pouco obcecada ali com a joia, porque dizem, né, a lenda que essa joia também era amaldiçoada, né? Eu até pensei por conta dessa história da joia amaldiçoada, que a Rachel começou também a ficar, que a Rachel ia ficar que nem o tio dela, né? Ela ia começar a ficar também esquisita, maluca. De certa forma ela ficou, mas não necessariamente por uma influência da pedra. Tipo o anel, né? Eu tava achando que a pedra da lua era que nem o anel lá do Senhor dos Anéis, né? Porque realmente, gente, a Rachel, ela muda de comportamento, de personalidade, assim, no instalar de olhos logo após a noite do aniversário. Ela começa a ter umas atitudes esquisitíssimas, ela começa a rejeitar o Franklin, que até então ela demonstrou gostar muito dele, estava disposta a casar com ele. E começou a rejeitar todo mundo, não queria ajuda de ninguém, ficou brava com a investigação, começava a achar que ela tinha roubado a pedra pra ela mesma e que ela não queria que ninguém soubesse. Enfim, gente, só bizarrice daqui pra frente, só coisa estranha, sem explicação, que a gente só vai ter explicação bem lá na frente no livro. Entra então o Sargento Cuff, que ele é ali um detetive ali da região, ele começa a investigar, ele tem um faro muito bom e ele quase chega à verdade. Ele tinha ali algumas suspeitas, começou a investigar todo mundo, e ele suspeita que alguém da casa roubou o diamante, né? A primeira suspeita, obviamente, que o próprio Franklin vai dizer foi os indianos. Inclusive, na noite após a festa da Rachel, o Betteridge e o próprio Franklin tiveram a impressão que eles viram os indianos passando ali perto da propriedade da casa da Lady Verinder, né? Só que não teria como eles terem entrado na casa, né? A não ser, sei lá, que alguém de dentro ajudou, né? E aí começa essa coisa que todo mundo começa a ficar um pouco paranoico em relação a quem roubou o diamante. Inclusive os empregados da casa, que são os primeiros a serem investigados, né? Só que todo mundo é revistado de cima a baixo. Só que tem duas pessoas aqui que o Sargento Cuff não consegue chegar perto, que uma delas é a Rachel e a outra é uma empregada, que tem a história aqui mais triste desse livro, gente, que é a Rosanna. Assim como muitos personagens aqui no livro, ela é uma mulher que ela tem um problema nos ombros, né, que torna ela torta, né? Então, ela não é bonita, ela é uma ex-ladra que foi aí reabilitada, a Lady Verinder acolheu, né? E obviamente o Sargento Cuff vai começar a suspeitar dela porque ele não consegue investigar ali o quarto dela, né? Porque por alguma razão ele acaba não conseguindo ter uma conversa com a Rachel, com a Rosanna, e ela também estava com atitudes muito esquisitas. Ela passava a noite acordada e ela era muito perseguida também pelas outras empregadas, então era assim que o Sargento Cuff sabia do que ela estava fazendo. Ela aparecia do nada nas conversas ali entre o Sargento Cuff e o Franklin Blake, que a gente vai saber depois que ela estava apaixonada pelo Franklin Blake, mas isso um ano depois só do crime. E ela tem uma morte terrível aqui, gente. Ela tem uma morte extremamente triste. Ela acaba se suicidando. Então ela deixa uma carta para o Franklin, que ele só vai abrir também um ano depois, por várias circunstâncias, né? Enfim.
da vida e vários contratempos. Ele só chega nessa carta um ano depois da morte dela, e do crime, né? Do roubo da Pedra da Lua. E ela acabou deixando escondido ali numa região de pântano, né, que eles chamam de areia tremulante. Então imagina aquelas areias movediças perto do mar. Ela escondeu ali alguma coisa que tinha a ver com o roubo da Pedra da Lua, e depois que ela escondeu, ela se jogou no mar. Ela se jogou nessa areia e morreu, né, afogada, assim. Uma morte tenebrosa, gente. Eu confesso pra vocês que quando chegou nesse capítulo, assim, é um dos momentos mais sombrios aqui do livro, bem dark mesmo, tá? E é o próprio Betteredge que vai narrar essa parte da história pro Franklin. Ele fica arrasado, ele fica mais arrasado ainda quando ele encontra essa carta dela com os vizinhos ali da região, que era amigo dela, e fica nesse mistério, né? Só que o comportamento estranho da Rachel, né? Por que ela tá com esse comportamento esquisito? Por que ela não tá deixando ninguém ajudar? Por que ela não tá contribuindo para as investigações? Faz com que, obviamente, as suspeitas começam a cair nela. E aí a Lady Verinder, querendo meio que abafar um possível escândalo, não é mesmo? De que a ideia que eu tava tendo era que a Rachel roubou com a ajuda da Rosanna. Olha que loucura, gente. A própria da Rachel não tinha nada a ver com isso, muito menos a Rosanna. Ela tinha a ver, mas assim, foi um ato de coração. Não foi uma coisa que ela fez por maldade. Ela fez por amor. Mas eu já vou explicar o que ela fez e por que ela tem a ver com roubo. Enfim, a Lady Verinder encerra então as investigações. E aí, pouco tempo depois, ela acaba falecendo também, né? Ela tava com problema no coração, inclusive. Dessa parte em diante, né? A gente tem a narração de outros personagens, como por exemplo a Miss Clark, que é uma tia da Rachel, super piega. Sabe aquelas senhorinhas assim, que tudo é pecado, que tudo é ruim? Gente, o pior retrato de crente que eu vi nesse livro foi a Miss Clark, gente. Personagem chatíssima, que ela meio que ficou um tempo acompanhando a Rachel, só que depois, por conta aí de divergências, né, dela querendo ali pregar o evangelho, mas não de uma forma muito correta, ela acaba então não sendo mais a dama de companhia ali da Rachel, enquanto ela foi morar ali com o parente dela, né, com o tio. E nesse meio período ela recebe a proposta de casamento de um primo dela, de um outro primo dela, que é o Mr. Godfrey Ablewhite. Esqueci de falar o nome dele. Esse personagem é muito importante, guardem o nome desse querido. Esse querido, ele é aquele tipo de pessoa, assim, muito solícita, sabe? Que ele fazia vários trabalhos de caridade, ajudava várias instituições, era excelente orador, por quem a Miss Clark tinha ali uma quedinha, não é mesmo? Dá a entender que ela era meio apaixonada por ele, só que ele não era rico, né? E a Rachel era uma herdeira, né? E ele acaba fazendo uma proposta de casamento para ela, e só que pouco tempo depois ela aceita, né? Meio que ali a contragosto, mas ela acaba aceitando, e aí pouco tempo depois eles acabam desfazendo de uma forma amigável esse noivado. E aí a gente descobre por que logo em seguida, né? Alguns capítulos na frente a gente descobre por que ele desfez o noivado, porque ele descobriu que a Rachel não vai herdar, assim, tudo que a mãe dela deixou, né? Ela só vai herdar as casas, né? Mas o resto da propriedade não vai ficar pra ela. E aí não era interesse dele, e ele acaba então desfazendo esse noivado. A coisa começa realmente a ficar interessante. Esses capítulos aí da Miss Clark, do Mr. Ablewhite, eu não vou mentir pra vocês, gente, é bem chatinho, é bem lento, se arrasta. Até mesmo alguns capítulos da investigação lá no começo do livro começa a ficar um pouco assim, cansativo, maçante, ok? Então não é um livro assim que você vai ler, nossa, numa tacada só, não. Vai ter momentos que vai se arrastar, você vai achar que, meu Deus, essa história não vai andar pra frente. Eu fiquei com essa sensação. Acho que foi por isso também que eu demorei tanto pra ler, porque teve capítulos ali que não andavam, né? Eu li ali e não andava a história. Mas quando a gente chega em uma determinada parte da história, quando ele, o herói desse livro, na minha opinião, o melhor personagem, o verdadeiro herói, não é o Franklin, não é o Sargento Cuff. O verdadeiro herói tem um nome e é Ezra Jennings. Ezra Jennings era então assistente, né? Ele era médico e ele era assistente do Mr. Candy, que era o médico ali da região. E o Mr. Candy, ele estava no jantar de aniversário da Rachel, no dia em que a Pedra da Lua foi roubada, né? E aí, por acaso, o Franklin Blake, ele volta, então, reencontra o Betteredge um ano depois do roubo, né? Ele estava afastado da Rachel, eles não tinham se entendido, romperam totalmente o relacionamento. Ele encontra, meio que sem querer, o Ezra Jennings. E o Ezra Jennings queria conversar com ele, né? Sobre ali o roubo, etc., o que aconteceu, porque o Franklin queria saber
quem era o ladrão, o que aconteceu com a pedra, quem roubou, porque na verdade a culpa estava caindo nele agora. Depois que ele leu a carta da Rosana Sperma, ela vai dizer que ela encontrou então o pijama dele, vamos dizer assim, né, na cena do crime, né? Então eles tinham um dia antes pintado a porta da sala, né, e a tinta estava um pouco seca, estava meio seca. Foi uma coisa até que o próprio Sargento Cuff, né, ficou ali investigando, né? Mas quem que roubou? Mas quem que passou aqui? Porque alguém passou, o ladrão passou e o pijama dele raspou na tinta, né? Então, se descobrisse de onde estava esse pijama, a gente descobria quem era o ladrão da Pedra da Lua. E o que a Rosana fez? Como ela encontrou o pijama dele no quarto do Franklin, sujo de tinta, então assim, obviamente ela chegou à conclusão de que quem roubou foi ele. E, gente, esse é um plot twist, né? Uma reviravolta. Quando o Franklin descobre, e a gente também, que ela morreu, a Rosana Sperma morreu, achando que foi ele que roubou a Pedra da Lua, é uns momentos que a gente fica assim, não é possível. O Franklin, mas pensando bem, pensando no raciocínio da Rosana, por mais que ela fosse apaixonada pelo Franklin, é por isso que ela tinha umas atitudes estranhas, que ela queria conversar com ele, a sós, até para perguntar dessa questão se foi ele mesmo que roubou ou não, enfim, mas ela não tinha coragem, né? O Franklin, ele era um homem, assim, boêmio, de certa forma, né? O Mr. Betteridge vai dizer que ele era um homem, assim, né, muito viajado, provavelmente fez o tour na Europa, que os jovens da época faziam, né, que passavam um ano viajando pela Europa, né, e ele precisava de dinheiro também, ele não estava na melhor, né, ele precisava ali de uma grana, ele precisava ali de dinheiro, se ele fizesse um bom casamento com uma herdeira que tivesse, né, dinheiro, ia ser bom para ele, né, e aí o que ela pensou, e que nós leitores também a gente começa a pensar quando a gente chega nessa parte, falou, bom, obviamente ele roubou para vender essa pedra e ganhar uma grana, porque a pedra é muito valiosa, gente. Se não me engano, ela é avaliada em mais de 20 mil libras aqui. Pra época, gente, era muito dinheiro, imagine hoje. Então, a Rosana, então, ela acreditava, ela conta pra ele na carta que foi ele que roubou. E como ela não queria que ele fosse preso, ela acabou escondendo, então, o pijama dele. É tanto que foi isso que ela escondeu lá na areia tremulante, foi a carta que ela deixou e o pijama dele sujo de tinta. E realmente, gente, ele abre o baú lá que ela tinha escondido o pijama dele e o pijama estava sujo de tinta. Então, como assim? Como foi que esse homem roubou essa pedra, sendo que em nenhum momento é narrado aqui, suspeito, né, que ele roubou, e nem ele também sabia quando que ele fez isso, né? Lembra que eu falei lá no começo da história do ópio, que o Collins começou a ter alucinações? Então, exatamente essa é a teoria do Ezra Jennings, né? Que ele vai contar pra gente que ele mesmo, né, estava tomando o ópio por conta que ele tinha dores. Então, o que o Ezra Jennings vivia aqui, muito provavelmente o próprio Rick Collins estava vivendo, né? Então, acho que o Ezra Jennings, o Dr. Ezra Jennings tinha também gota, é o que dá a entender, que o Mr. Candy, de brincadeira, só pra pregar uma peça no Franklin, na noite ali, uma brincadeira que era pra ser, assim, gente, era pra ser apenas uma piadinha, sabe, entre eles, porque o Franklin falou que ele não tava conseguindo dormir direito, ele tava tendo noites ruins naquela noite do aniversário, e o Mr. Candy, pra provar pra ele que o ópio seria bom pra ele dormir, colocou, então, a solução de ópio na bebida dele. E aí, qual que é a teoria que é provada, então, nessa restituição do caso que eles vão fazer um ano depois, né? Que, gente, eu fiquei sem ar nessa hora, porque eu falei, meu Deus, será que vai dar certo? Será que a teoria dele é real? Então, pra provar que realmente isso aconteceu, eles vão fazer uma coisa que chama de restituição do crime. Então, o Ezra Jennings vai dar o ópio para o Franklin, depois ali de alguns dias que ele parasse de fumar, e ele teria que tomar e tentar refazer, né, como que ele roubou a pedra, né? E a ideia é que ele acabou roubando a Pedra da Lua sem saber, como se ele tivesse entrado em um transe de sonambulismo, né, de delírio, na época que aconteceu, porque ele estava preocupado com a pedra. Até aqui na cena em que eles restituem o crime, que eles restituem o roubo, ele fala que ele estava preocupado, ele achava que a pedra não estava segura, e aí foi ele que tinha tirado então a pedra da gaveta onde a Rachel tinha deixado. E eles restituem essa cena aqui nos últimos capítulos, então, quando ele toma de novo o ópio nas mesmas condições, a casa nas mesmas condições, enfim, todo um trabalho científico aqui, tá, gente? Que eu achei muito divertido. Eu nunca tinha visto uma restituição de crime em um livro, gente, primeira vez. De um crime, né, entre aspas, né? E aí ele toma, e realmente foi isso que aconteceu, só que a gente não sabe exatamente
o que houve com a pedra depois, porque depois que o mistério ainda continua até os últimos capítulos, porque o Franklin, ele pega a pedra, eles acham que ele vai mostrar onde que ele deixou a pedra, né? Não era a pedra original, né? Era uma pedra falsa, né? Era uma joia falsa. E só que ele não mostra onde eles deixou, porque até então o Ezra, o advogado que vai acompanhar, enfim, uma galera, a própria Rachel também vai acompanhar essa restituição, acham que ele escondeu em algum lugar da casa que ninguém encontrou até hoje, que ninguém tinha encontrado até então, mas na verdade não. Ele, quando chega no momento em que talvez ele ia mostrar o que aconteceu, ele acaba então dormindo. Gente, eu fiquei assim, não! Agora que finalmente a gente sabia a verdade, ele dorme, que ódio. Mas não demora muito então pra gente descobrir quem que era o verdadeiro ladrão. Vocês lembram que eu falei do Mr. Godfrey? Pois é, foi ele que roubou a pedra. Ele viu tudo que o Franklin estava fazendo naquela noite. Ele viu o Franklin sendo sonâmbulo ali. Ele viu o Franklin pegando a pedra. E o Franklin, ele acaba dizendo assim, no delírio dele, no sonho, enfim, que ele estava tendo ali por conta do ópio, ele, achando que estava fazendo algo bom, algo benéfico para Rachel, ele fala assim: olha, Godfrey, toma a pedra e esconde, porque ela não está segura aqui. Mas o Godfrey, gente, a gente vai descobrir então, que é o Sargento Cuff, que ele vai descobrir que o Godfrey não era flor que se cheire, né? Ele também precisava de dinheiro, né? Ele não era, assim, aquele garoto, né? Cheio de ideais, né? Virtuoso. Nada disso. Ele tinha uma mulher com quem ele convivia, ele cuidava dessa mulher, ele colocou essa mulher numa casa com quem ele tinha relacionamento com ela. E ele torrou toda a grana de um garoto que ele tinha ali, a guarda daquele menino. E ele precisava de dinheiro, não só para restituir a herança que ele gastou desse garoto, mas também para ele se manter. Então, quando ele recebe a pedra da lua na mão pelo Franklin, obviamente que ele não ia guardar a pedra para ser conservada e, enfim, em um lugar seguro para poder fugir dos indianos, né? Ele leva então a pedra para ele mesmo. No final das contas, ele, depois de ter deixado a pedra no banco ali durante um ano, né, guardada como uma espécie de empréstimo que ele faz ali com um agiota, a gente descobre então que foi o Godfrey com uma cena também tenebrosa, que é a morte dele. Então o Sr. Cuff e o Franklin, eles vão até um bar, uma hospedaria, onde estava um homem que parecia ser um mecânico, ou marinheiro, não lembro agora se era mecânico ou marinheiro, e aí eles descobrem que era o Sr. Godfrey disfarçado e que os indianos tinham matado ele e pegado a pedra de volta dele. Também numa cena de plot twist aqui que, gente, eu fiquei no chão. Quando falaram que foi o Godfrey que roubou a pedra, que o Godfrey White era um homem morto naquela hospedaria, eu fiquei assim, gente, como assim? O que mais de esquisito que vai acontecer nesse livro? O que mais vai acontecer aqui, gente? A gente já teve o caso do Franklin, que foi ele que pegou. Agora a gente viu quem roubou e a gente descobre da pior forma possível. Gente, eu fiquei chocada, de verdade. Era 10 horas da noite. E eu levantei da cama assim e fiquei... What? What está acontecendo aqui, gente? Enfim, tudo se resolve. A Rachel, então, e o Franklin se entendem. A Rachel fica sabendo da inocência do Franklin, né? Esqueci de falar que a Rachel viu ele roubando a pedra, né? Ele roubando a pedra. Por isso que ela teve aquela atitude estranha com ele ali o livro inteiro, porque achava que ele era o ladrão, mas aí viu que não era, que ele estava sobre a influência do ópio e etc. Eles se entendem ali, super fofinhos. Eu confesso a vocês que eles dois não me fediam nem cheiravam. Eu passei um pouco de raiva com os dois, achei um casal muito chato aqui no livro. Realmente o que é bom desse livro mesmo é o mistério, é o suspense aqui, porque o Franklin e a Rachel é aquele casal meio... ok. Mas, apesar disso, no final do livro eu até fiquei torcendo por eles, eu achei fofinho, bonitinho, que eles ficam juntos. E assim, gente, o que falar desse livro? Vocês acham que eu não recomendo? Óbvio que eu recomendo esse livro, tá? Como eu falei pra vocês, não é um livro fácil de ler, pode ser um pouco penoso em alguns momentos, arrastado, não é igual a um romance moderno de mistério e suspense, apesar de que, eu vou falar meu hot take aqui, tá? Esse livro aqui não perde nada pra muitos romances true crime aí de mistério e suspense que vocês ficam lendo não, tá, gente? Esse livro aqui é mistério e suspense de respeito, tá, gente? Um romance totalmente fora da caixa. O T.S. Eliot vai dizer
que A Pedra da Lua é praticamente o primeiro grande romance de mistério e suspense da literatura inglesa. Olha a responsabilidade desse livro. Olha aqui a importância que esse livro tem. Né? Então, se você gosta de romances vitorianos, se você gosta de romances de suspense e mistério, histórias de roubo, histórias de crime sem solução, que aqui no caso tem uma solução, não é mesmo? Histórias fora da caixa, né? Como eu falei pra vocês, a narração em vários personagens diferentes torna o livro muito assim, diferentão do que a gente tá acostumado a ler. E eu confesso pra vocês que eu me deixei influenciar muitas vezes por alguns personagens, principalmente as opiniões do Mr. Betteridge, que eu descobri que é um bestão, em relação ao Franklin, coitado, que o Franklin são uma vítima nessa história toda aqui, e a própria Rachel também, né? As opiniões deles que, né, de alguns personagens aqui que não eram tão legais, que me influenciou na visão dos outros personagens, né? Mas acontece, né? Essa questão de quando a gente fala de uma história narrada em vários pontos de vista, né? E o próprio Mr. Betteridge tem umas falas assim que eu falei, ai, meu amor, ai, querido, realmente você tem que falar essas coisas? Gente, às vezes, eu não sou de me incomodar tanto com certas falas que possam soar, assim, não muito legais em relação às mulheres. Só que o Mr. Betteridge, ele ultrapassa um pouco o meu limite, né? Ultrapassa um pouco o que eu aguento. Porque ele fala umas coisas aqui em relação à filha dele que eu fiquei... É sério mesmo que você tá falando isso? Eu sou obrigada a ler um negócio desse? Mas enfim, se eu comento com você, gente, porque realmente me incomodou, e quando começou a chegar, quando eu sabia que a próxima narração era dele, eu ficava, ai, que cara chato, pelo amor de Deus. Mas o que eu mais gostei aqui de narrações foi a do Franklin Blake, porque finalmente a gente tem respostas, e foi a narração também do Ezra Jennings. Ezra Jennings, melhor personagem aqui desse livro, ele é sensacional. Fiquei muita dó da Rosanne. Enfim, nem tudo é flores, não é mesmo? Mas fica aqui a minha recomendação de Kona pra vocês que gostam de romances vitorianos. Não deixe de ler A Pedra da Lua. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, que deve ter ficado enorme. Muito obrigada por assistirem até o final. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.